Ontem as coisas saíram do controle, o Tite não agiu como deveria. Eu acho que ele simplesmente priorizou o Campeonato Carioca, ou foi dito a ele que priorizasse o Campeonato Carioca. Ele deu entrevista coletiva, falou que realmente tinha alguns jogadores com problemas musculares, que não estavam aptos a jogar, mas honestamente eu não vejo motivo ou qualquer coisa que torne plausível manutenção do Vinha jogando o péssimo futebol que ele apresentou naquela partida. Não entendi, realmente não entendi o motivo dele ter Léo Ortiz no banco e jogar com o Davi Luiz. Por mais que ele diga que Léo Pereira tinha fadiga muscular, quando folgou aí durante a data FIFA, basicamente, né? Porque ele não foi convocado, então ele não teve jogos a mais. Então não sei de onde que vem essa fadiga do Léo Pereira. E tudo bem que tenha sido fadigado, o Léo Ortiz está no banco do Flamengo há tempo e foi contratado por um valor absurdo depois de uma longa negociação. E nós sabemos que o Davi Luiz já está velhinho, não tem o mesmo ritmo de jogo e que não é um jogador apto a jogar na altitude. O Flamengo ontem jogou muito mal e tem muita gente que está criticando o Tite, mas muita gente, principalmente o Pilhado. O Pilhado, como todo mundo sabe, é um cara que apresenta programas esportivos na Jovem Pan, é a cara da Jovem Pan, e também é um cara que ele é efusivamente flamenguista, ele se mostra flamenguista e ele critica muito. E ele bateu demais no Tite, na live dele, vai bater muito no Tite quando voltar na Jovem Pan, acredito que ele fez uma cirurgia. E as críticas dele, honestamente, me agradam no sentido de que são verídicas. Manter o Vinha jogando, segundo o próprio Pilhado, foi porque o Tite é paizão. E sabia que se trocasse o jogador, faria com que ele fosse hateado, digamos assim. Porque não estava jogando bem, então seria substituído justamente por isso. E isso queima o jogador, pode dilacerar a gestão de grupo, a relação de amizade com o atleta. Mas aqui é trabalho. Se o jogador está jogando mal e está colocando em risco o teu resultado, você tem que trocar ele urgentemente. Outro fato, não gostei da atuação da zaga do Flamengo, que com o Davi Luiz não funcionou. Também foi criticado nesse sentido. Por qual motivo temos o Davi Luiz jogando se o Léo Ortiz, contratado a peso de ouro e depois de um longo tempo de negociação, está no banco de reservas, sem lesão, sem estar fadigado, e inclusive há quem diga que Davi Luiz jogou com o Fabrício Bruno porque eles têm mais entrosamento. Só que não, se engana você, porque não sei se você se lembra, Léo Ortiz e Fabrício Bruno foram a dupla de zaga titular do Bragantino. Não se esqueça que os dois foram contratados do Bragantino, então sim, eles jogaram juntos. E não eram uma zaga ruim. Outro detalhe, cai a mística do Rossi. O Rossi estava a 1.100 e poucos minutos sem tomar gol. Ah, mas o Rossi é um goleiro imbatível. Não. O Flamengo jogava com adversários do nível do futebol carioca, que são adversários ruins, Série D, Série C ou até sem série, que não conseguiam nem ao menos adentrar na defesa do Flamengo. E aí qualquer goleiro vira aí o maior goleiro da história do Flamengo e não tomar gols. Joga 20 jogos contra o Bangu. O Flamengo não vai tomar nenhum gol, gente. E isso não quer dizer que o goleiro seja bom. Não, é que o time é inferior. E sem aqui nenhum desmerecimento ao Bangu. Mas só para que vocês possam entender. A partir do momento em que pega uma equipe um pouquinho melhor, até porque o Milionários é o 8º colocado do futebol colombiano, do campeonato colombiano, então isso não demonstra que eles são bons, pelo contrário, demonstra que eles estão num péssimo momento e, inclusive, não ganhavam há 7 jogos seguidos. Também não ganharam essa, né? Mas conseguiram um empate. E pior, pressionaram o Flamengo, mesmo com um jogador a mais. O pênalti foi, sim, bem marcado. Foi também um momento em que o Flamengo conseguiu tirar o peso das costas, mas as coisas poderiam ter sido melhores. O Vinha perde um gol feito logo no começo do jogo, o que poderia, junto com o pênalti marcado, fazer o Flamengo estar 2-0 e com um jogador a mais. O Flamengo faz o gol e aí o que o Tite faz? Tira o Pedro e tenta segurar o resultado. Essa é uma postura muito, mas muito característica do Tite. Só que, como o próprio Mauro César Pereira falou na live dele também, o Tite está entendendo o que é o Flamengo aos poucos. E ele quis aplicar a estratégia que ele aplicava no Corinthians,
Só que nas próprias palavras do Mauro César, e isso aqui é muito verídico, mas é muito verídico mesmo. Se fosse aquele Corinthians jogando contra o Milionários, ele tivesse feito um gol e ele recuasse o time, retrancasse o time, podia botar aquele Corinthians para jogar contra o Milionários com um jogador a mais o ano todo. Não ia tomar gol. Por quê? Era um time que já tinha o histórico defensivo. Era um time que já tinha esse apelo de se fechar e não tomar gol. O Flamengo não sabe fazer isso. Ele está aprendendo com o Tite. Então faltou gestão da bola, gestão do tempo, tocar passe, não correr riscos, sabe? Era isso que deveria realmente ter sido feito, porque os caras estavam cansados, os caras estão jogando em casa, com um jogador a menos, estão tendo que correr atrás do prejuízo, então eles vão afobar. O que o Flamengo fez? Quis fazer passes verticais. O Rossi, novamente, pegou a bola e foi forçar um passe. Forçar um passe para o Pulgar, tendo o Alan livre. Um passe que goleiro não sabe fazer, porque essa história de que goleiro joga bem com o pé é mentira. Eu fui goleiro, senhoras e senhores, e eu nunca soube jogar com o pé. Não sei, a minha perna direita nem para subir no ônibus ela presta, pra você ter noção. Então não serve pra porra nenhuma, porque goleiro não é bom com o pé. Aí ele foi tentar um passe, caiu no pé do jogador do Milionários que tinha acabado de entrar, o articulador. Ele acha um passe na ponta direita pro cara que é o pulmão do time, que também tinha acabado de entrar. Ele dá um drible seco no Pulga, que o Pulga deve ter ido lá na arquibancada, que ele passou igual um saco de pão. O cara entra na área, toca, gol, ok, tudo bem, falha do Flamengo, falha da zaga, falha do goleiro, falha do meio, falha do lateral esquerdo que estava lá na frente, falha na cobertura do próprio volante que deu um bote seco, falha da zaga que deixou a bola infiltrar, falha primeiramente do Davi Luiz que deixou a bola passar, ou seja, deixou a infiltração, falha do Fabrício Bruno que não diminuiu o espaço e falha do Rossi que tomou o gol. Então é uma falha coletiva. Não é uma falha única. Não dá para apontar ninguém e falar, pô, tu é o culpado. Se eu tivesse que apontar o culpado seria o Tite. Por quê? Não fez a substituição do lateral esquerdo quando precisava. Aliás, entrou com lateral reserva por algum motivo. Ah, o Vinha é ruim? Não, o Vinha não é ruim. Se ele fosse ruim, ele não tinha jogado na Roma e ele não era titular absoluto da seleção dele. Então ele não é ruim, mas o Ayrton Lucas está no momento melhor. Esse sim é mais entrosado. Não teria colocado o Davi Luiz, porque ele é velho, estava sem ritmo de jogo e é um jogo na altitude. Então teria colocado o Léo Ortiz. Teria chego antes na Colômbia, porque eu falei isso aqui no canal e tu pode me cobrar. Médico do Flamengo falou, 2.000 metros não tem diferença nenhuma. Fala agora que não tem diferença nenhuma. Gente, tem um lance que ele é muito característico. Jogador do Flamengo, mais novo do que eu. O cara deve ter uns 18 anos, gurizão, ele entrou no campo, deram uma bola esticada pra ele, no primeiro, cara, ele tinha acabado de entrar no campo, ele tava com fôlego 100%, deram uma esticada pra ele, ele não pegou, é uma bola que se estica aqui no Rio de Janeiro, ele pega, por quê? Porque ele tem fôlego, lá não tá acostumado, não pegou a bola, então mostra que sim, existe sim uma diferença lá para os times que jogam lá e para cá. Óbvio, a oxigenação no sangue é diferente, o costume dos caras é diferente, a pressão atmosférica é diferente. Então, o médico do Flamengo falou merda. E isso foi, eu acredito que pautado nesse argumento dele, o Flamengo, de boa então, vou chegar um dia antes, vou fazer um treino antes e vou pro jogo. E aí o que deu? Não deu. E aí o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu no sentido de tinha o resultado embaixo do braço, tinha o resultado na palma da mão, tava com 1-0, tinha controle, é uma equipe muito mais qualificada, jogava fora de casa, então a pressão era dos caras. Agora, é óbvio, senhoras e senhores, que se o Flamengo jogar com esse time aqui no Maracanã, é um massacre. É óbvio. Agora, eu queria só chamar a atenção para vocês o seguinte, o Flamengo peidou na farofa jogando a 2.700 metros, tá? Só isso. O próximo jogo do Flamengo vai ser uma molezinha, que é o Palestino no Rio de Janeiro, se não me engano, e o outro é contra o Bolívar, na Bolívia. Eu não sei ao certo qual é a altitude de La Paz, mas é uma dessas duas. Ou são 3.700 metros acima do nível do mar, ou são 4.200.
De qualquer maneira, é muito maior. E o Bolívar é mais qualificado do que o Milionários. Esse time do Bolívar empatou ou ganhou do Palmeiras. Óbvio, depois eles vieram jogar em São Paulo, tomaram de 6-1, se eu não me engano. Então, é o que eu tô falando. Agora, se for bobão pra lá, vai se ferrar. Bom, esse é o vídeo. As críticas de Mauro César Pereira e do Pilhado são sim corretas. Eu gostei delas. Não foi o modo banana, mas foi o modo retranqueiro. E foi um modo inseguro, que não dá pra ter com o time do Flamengo. Se inscreve e dá o like.